fazer um processo histórico. Pegarmos um pouco da história da Bíblia, desde os manuscritos até os formatos digitais. Quando entrar nos formatos digitais, como eu falei ontem, eu vou ficar bem tímido aqui, só vou dar início à conversa, porque logo depois o reverendo Elismar dará continuidade falando sobre os formatos digitais no dia de hoje. Eu creio que foi distribuído aos irmãos um papel para que, se vocês quiserem, possam escrever aí suas dúvidas e perguntas sobre qualquer palestra, sobre outros assuntos relacionados à ciência bíblica. Fique à disposição de vocês aí, podem escrever, depois nós estaremos respondendo ou tentando responder na parte da tarde. Se nós não soubermos a resposta, a gente vai estudar. Se mesmo assim não descobrir, a gente vai falar que não sabia. Aí o desafio é você também procurar. Mas sempre tem dado certo e nós cremos que, mais uma vez, será fechado com chave de ouro esse seminário. Vocês gostaram de ontem à noite? Foi bom? Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Muito bem. Essa palestra de hoje, meus irmãos, ela está dividida em 3 partes. Nós vamos percorrer aí 3 partes principais. Primeiro, nós vamos falar do processo da escrita bíblica. Como foi o processo de escrever a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos falar também e apresentar a vocês um panorama das traduções no mundo e depois chegar aqui no Brasil com as traduções no Brasil, realizando algumas comparações. E, por último lugar, um cenário, um breve comentário sobre as publicações nos dias de hoje, como elas estão acontecendo. Eu estava sentado aqui ouvindo atrás um irmão falando, olha, essa aqui é a Bíblia do pregador. Então você está vendo que várias Bíblias estão surgindo e nós queremos pontuar algumas coisas com os irmãos sobre isso. Primeiro, que eu creio que você já sabe, como eu falei ontem, é quase chovendo molhado de novo, mas a Bíblia é o livro com o maior número de traduções no mundo. É o livro mais traduzido. O segundo lugar, o livro mais traduzido é Dom Quixote, mas a Bíblia está disparada na frente. Nós temos alguns números aqui, esses números ainda são de 2009, porque os dados de 2010 estão sendo atualizados, mas não vai mudar muito esse panorama aí. Creio que mais 1 ou 2 meses nós teremos esse número. Então dê uma olhada ali, isso é o número de traduções da Bíblia no mundo inteiro. E ali está separado por região, né? Nós temos África, Ásia, Europa, Américas e outras línguas construídas, línguas que não existiam um alfabeto sistematizado e precisou ser construído. Nós temos uma distinção também. Então veja, porções bíblicas. O que é uma porção? Uma porção é o Evangelho de Mateus, é um Provérbios, é os Salmos, é alguma coisa relacionada a um texto bíblico, só que pequeno, por isso chamado de porção. Então nós temos no mundo, no total, 836 línguas com porções bíblicas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o número aumenta significativamente, e aí nós temos 1.213 línguas no mundo com o Novo Testamento traduzido. Agora veja esse número, Bíblias completas traduzidas. Nós temos 459 Bíblias completas traduzidas no mundo, totalizando então 2.508 porções ou escrituras completas traduzidas no mundo. Vamos perceber algumas coisas nesses números aí. Primeiro, nós temos no mundo 6.600 línguas aproximadamente. 6.600 línguas. Destas, somente 459 têm a Bíblia completa. Veja que desafio que é o trabalho de tradução bíblica no mundo nos dias de hoje. Apesar disso, nessas 2.508 línguas ali, que é o total de traduções em todos os modelos, porções, Novos Testamentos e Bíblias completas, 90% da população mundial está contemplada nesse número aqui, nessas 2.508.
Isso é significativo também, é importante. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos e esquecer o trabalho de tradução para essas outras línguas que não têm nada da Bíblia traduzido. Estamos falando num aspecto mais geral do mundo, mas quando nós vamos para o Brasil, nós encontramos uma situação também um pouco difícil. Quantas línguas vocês imaginam que nós temos no Brasil? Mais ou menos 180 línguas são faladas no Brasil. É óbvio que 98, 99% falam português, mas nós temos outras línguas. As línguas minoritárias, as línguas indígenas. E essas línguas são faladas por 370 mil pessoas aproximadamente. E aí está o desafio de levar a Bíblia também a essas pessoas. São 270 grupos indígenas espalhados no Brasil e que precisam da palavra de Deus. Você crê que eles precisam da palavra de Deus? Precisam da palavra de Deus. Os trabalhos de Bíblia para línguas indígenas, nós temos 4 Bíblias completas para línguas indígenas. São elas, lógico, nós temos o português, que você tem a sua Bíblia aí, mas as línguas indígenas, nós temos o Ai-Ai. Não é uma tribo indígena de Minas Gerais, do estado do pastor, né? O Ai-Ai não é de lá, mas é uma tribo indígena que tem a Bíblia já completa. Temos também o Guajajará e o Guarani Mbiá. São línguas completas para tribos indígenas. E nós temos 44 línguas indígenas que têm uma parte da Bíblia, uma porção, ou o Novo Testamento está sendo construído. E aí está um desafio também para a tradução bíblica no Brasil. Atualmente, no mundo, as Sociedades Bíblicas Unidas, depois eu vou explicar um pouquinho o que é, ela está traduzindo a Bíblia para mais ou menos 400 línguas, seja a porção, seja o Novo Testamento, ou seja a Bíblia completa. Então, esse é um resumo aí de como está a tradução da Bíblia no mundo hoje. O segundo aspecto que a gente pode tratar agora é o número de distribuição da Bíblia. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Também foi o primeiro a ser impresso. Você sabe disso. E hoje nós estimamos que aproximadamente 6 bilhões de Bíblias já foram distribuídas no mundo. O segundo colocado, são citações do comandante Mao, está em segundo lugar com 900 milhões de publicações distribuídas. Então a Bíblia é 6 vezes mais, 6 e um pouquinho, 6 vezes mais do que o segundo colocado. Então é o livro mais distribuído, mais vendido do mundo. É o livro mais importante. Qual é o livro mais importante da sua vida? É a Bíblia, sim ou não? Quem levanta a mão e diga amém. É a Bíblia. Uma pesquisa realizada em 2007 para 2008 disse e apontou que a Bíblia é o livro mais importante da vida do brasileiro. O segundo colocado, que foi um livro de Monteiro Lobato, ficou 10-1. Cada 10 que citava a Bíblia, um citava Monteiro Lobato. Então a Bíblia é o livro mais importante realmente para o brasileiro e no mundo, com certeza. Agora vamos dar uma olhada no panorama mundial de distribuição de Bíblia. Essa distribuição, nós estamos aqui com os números de Bíblias distribuídas pelas Sociedades Bíblicas Unidas, da qual a Sociedade Bíblica do Brasil faz parte. Então veja aí alguns números interessantes. Nós temos também por região e nós temos os tipos. Então nós temos seleções bíblicas. O que são seleções bíblicas? São folhetos evangelísticos. É esse o nome que você conhece? O folheto? É isso, seleções bíblicas, 368 milhões foram distribuídos no mundo. Porções bíblicas, 32 milhões. Novos Testamentos, 11 milhões. E Bíblias completas, 29 milhões de Bíblias distribuídas no mundo. Só pelas sociedades bíblicas. Algo que chama atenção é que desses 29 milhões... No Brasil, nós somos responsáveis, eu estou falando ali de mundo. No Brasil, nós somos responsáveis por 6 milhões de Bíblias distribuídas por ano. Isso quer dizer que 20% da distribuição de Bíblia mundial acontece no Brasil. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Nos últimos anos, aí de 2006 para cá, nós temos distribuído nesse número aproximadamente. Eu estou falando só de Sociedade Bíblica do Brasil.
É lógico que existem outras editoras por aí. No Brasil também nós distribuímos 500 mil Novos Testamentos, e outro número interessante, eu falei das seleções bíblicas, folhetos, 368 milhões no mundo. Agora, no Brasil, você tem ideia de quantos são distribuídos? 200 milhões por ano. Glória a Deus. Foi fraco esse glória a Deus. Vai lá. Glória a Deus. 200 milhões por ano. Por isso, esse estava bom, hein? Cada folheto desse, meus irmãos, e esse folheto que a Sociedade Bíblica distribui, não tem texto, não é comentário de algum autor, é Bíblia, é texto bíblico. As sociedades bíblicas realizam no Brasil inteiro um encontro de sócios evangelizadores, de evangelizadores que evangelizam com folhetos. Eu não sei se já foi realizado algum aqui em Blumenau, mas nós realizamos isso. E nós ouvimos cada testemunho. Alguns falam, não, folheto bíblico não está mais na moda hoje, não muda muita coisa. No material que vocês receberam, tem aí um folder que explica o que é o sócio evangelizador. Hoje, à tarde, nós vamos falar um pouquinho mais. Então veja, agora, 6 milhões de Bíblias é um número significativo de distribuição bíblica no Brasil? Sim ou não? É um número significativo. No entanto, numa pesquisa realizada, nós entendemos que se cada brasileiro tem que ter uma Bíblia, aos 15 anos de idade, nós precisamos dobrar. Nós precisamos distribuir 12 milhões. Uma Bíblia dura, em média, aí de 12 a 15 anos, se for utilizada, né? Se ficar lá na estante, aí dura 30, 40 anos. Agora, se ela for utilizada de 12 a 15 anos, e nós acreditamos que, percentualmente, o número de pessoas com Bíblia está diminuindo. Então, nós precisamos continuar nessa missão de levar a Bíblia a todas as pessoas, para que ela transforme a vida dessas pessoas. Amém? Esse é o número de traduções. E aí, por que a Bíblia atrai tanto? Quanto número? Quanto crescimento? Primeiro, porque é o livro de fé do cristianismo. Se nós formos olhar as outras religiões, nenhuma religião depende tanto e é tão orientada pela palavra quanto os cristãos. Nós dependemos totalmente da palavra de Deus. Você já percebeu o quanto é maravilhoso quando você pega e vai ler, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, quando eles levantavam e diziam assim, assim diz o Senhor. É a palavra de Deus. No momento em que nós sabemos que o pastor, que o irmão vai subir a essa tribuna e vai pregar a palavra de Deus, nós somos orientados por isso, nós precisamos da palavra de Deus, como livro base do cristão. E mais do que isso, quando nós vamos para João, nós temos aquela revelação maravilhosa. Quando João diz, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus se transformou, se tornou a palavra e habitou entre nós. Por isso que nós dependemos tanto da palavra de Deus e lemos ela como regra de fé. É o livro mais lido, mais admirado e o livro que as pessoas mais releem no Brasil e no mundo. Também é um livro de boa literatura. O pastor Christian destacou muito bem ontem, dizendo que não é um livro literário, algo assim, não. Mas tem boa literatura. E aí nós temos algumas citações. Tobias Barreto, por exemplo, no século XIX, diz que a Bíblia é um modelo de tudo quanto é belo e é bom. O próprio Moacir Scliar, que ele comentou ontem, disse, é um livro essencial. Um texto que venceu o tempo, e vencer o tempo é essencial na literatura. É um livro especial. George Washington disse, sem Deus e sem a Bíblia, é impossível governar bem o mundo. São pessoas importantes, que reconhecem o valor da palavra de Deus. É um livro também, não é um livro de história, mas é um livro, é uma fonte de pesquisa histórica. Esses dias, há uns 20 dias aproximadamente, eu estava indo para Macapá. Saindo de Belém, encontrei um amigo, nós fizemos um MBA juntos e a gente começou a conversar, ele começou a apontar algumas dúvidas sobre a Bíblia.
E eu comecei a falar para ele algumas histórias da humanidade que nós estudamos lá na escola e que estão na Bíblia, os grandes impérios, enfim. E ele ficou admirado, falou: não acredito nisso. Eu falei: você precisa acreditar, eu vou te dar uma Bíblia de presente para você ler isso. As pessoas não sabem, mas a Bíblia também tem muito registro histórico. Não é um livro de história, mas contém muita história. E quem estudou lá da 5ª à 8ª série, lembra a expansão dos impérios, o Império Babilônico, a Síria, enfim, tudo isso é história e está também na Bíblia. Então nós também podemos recorrer a ela nesse sentido. É um livro que também traz registro de cultura. Como nós compreendemos a cultura judaica? Pela Bíblia. Interessante quando nós olhamos a parábola do filho pródigo. Ali a gente consegue perceber uma questão comparando com a cultura da época e de hoje. Qual era o problema ali? Qual era a grande dificuldade naquele texto num termo cultural? O problema era pedir a herança para o pai? Ou o problema era sair de casa? O que vocês acham? Qual era o problema? Era sair de casa ou pedir a herança? Pedir a herança ou sair de casa? Tá, sair da herança. Está tudo misturado aí. O problema era sair de casa. Fato é que o pai vai lá na estrada esperar que o filho volte. Esse era o problema. Vamos comparar a cultura de hoje? Qual é o problema? É sair de casa ou pedir a herança? Se você for pedir herança para o seu pai, ele vai falar: você está querendo que eu morra? É? É ou não é? Sair de casa é um prazer. Meu filho, 18 anos, tchau, vai embora, vai construir a sua vida. Veja, são culturas diferentes, tempos diferentes, e que a Bíblia registra algumas coisas que nós podemos perceber. Esse é um aspecto cultural. E também é importante porque a Bíblia, ela aborda temas centrais da existência humana: a morte, a dor, o sofrimento, a alegria, a tristeza. E com isso, nós conseguimos nos identificar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Lembrando de Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porque ele sofreu as mesmas coisas. Ele conhece a nossa dor, por isso que ele nos entende, por isso que ele nos auxilia nesse momento. A história da Bíblia. Bom, o início, nós acreditamos que nós estamos aí há 3.500 anos, há 4.000 anos, dos primeiros registros bíblicos. Primeiro escrito foi Gênesis, 1450, 1410 aproximadamente. É lógico, existem algumas teorias que apontam também o livro de Jó como antes ou depois, enfim, há várias discussões nesse sentido. Mas os primeiros registros são da época dos patriarcas. A história bíblica começa com a história dos patriarcas. Ali começa o registro bíblico. E aí, se nós voltarmos para Jó, ele também está contemplado dentro desse mesmo período dos patriarcas. Então, é nesse período, aproximadamente, com a história de Abraão e Sara partindo, indo para Canaã, para uma terra que o Senhor mostraria, ali que começa realmente os registros, a história bíblica que passa a ser escrita para que nós pudéssemos hoje acompanhar. Nós temos alguns escritores, tanto do Antigo, do Novo Testamento. É interessante como Deus foi permitindo esse processo. Nós vamos ver mais à frente, você vai vendo que Deus foi controlando o processo. Não era nada assim, olha, tem que ser desse jeito, dessa maneira, não. Deus foi usando as coisas de forma natural. E elas foram acontecendo. Os escritores dentro dos seus contextos. E aí nós temos escritores do Antigo Testamento, Moisés, um líder político. Alguém que cresceu lá no Egito, escreve o Pentateuco. Davi, um rei. Excelentes textos bíblicos. Amós, quem era Amós? Um boiadeiro, alguém que estava lá trabalhando com figo, com figueiras, os sicômoros, um trabalhador rural. Jeremias, um profeta, Isaías, um profeta, inclusive tem profetas que profetizam ao rei, tem profetas que profetizam contra o rei. É interessante você perceber essas coisas nos escritores. Jó, um estilista, um texto maravilhoso quando nós lemos.
Os escritores do Novo Testamento, nós temos lá Mateus, que era um cobrador de impostos. Gente, você lê um texto que um cobrador de impostos escreveu. Lucas, um médico. E aí é interessante você notar que Lucas aponta para alguns detalhes que só um médico apontaria. A mulher do fluxo de sangue. E ela gastou todos os recursos que tinha com os médicos. Só ele escreve isso. É uma percepção de um médico, de um escritor que é um médico. Paulo, um fariseu, Pedro, um pescador. E aí, às vezes a gente ouvia, não precisa estudar muito a Bíblia não, porque se Pedro era pescador, que estudar? Mas olha o texto que esse homem escreveu. Olha o sermão desse homem na Bíblia. São exemplos de escritores aí do Novo Testamento. Muito bem, aí nós vamos para os manuscritos. Como começa esse processo? Nós temos a história acontecendo. Como então Deus permite que o processo comece a se desenvolver para que a sua palavra seja registrada? Os primeiros registros que nós temos foi da escrita bíblica em tábuas de argila, em barro, em pedra, em madeira, inscrições de metal. Os primeiros registros são dessa forma. Nós vamos lembrar dos 10 mandamentos escritos em pedra. Deus vai permitindo que isso comece a ser registrado. Depois nós passamos para o papiro. Eu vou mostrar o papiro, eu acho que é no próximo slide para você. O papiro era um tipo de papel feito de um caule, de uma planta, que era prensada e depois formava um rolo. Era uma folha, um mato, que entrava num processo e ali se registrava os textos bíblicos, e depois o pergaminho, que era um couro, pele de animais, em que também se registrava os textos bíblicos. Olha aí essa foto, para vocês terem uma ideia. Nós temos lá os barros, as duas primeiras lá são de barro. Nós temos um rolo de pergaminho lá no canto direito superior. Nós temos do lado inferior esquerdo um papiro. Então veja, e no meio ali está a planta que eu falei para vocês, da qual se produzia esse papiro. E do lado direito nós temos o pergaminho, que eram peles de couro, onde se registrava o texto bíblico. Se escrevia. E como isso era conservado? Primeiro, nós temos a conservação através de arquivos reais. Aqui nós vamos ver pouca coisa, mas se você for se aprofundar no assunto, que você pode fazer isso, você vai perceber que muitos arquivos eram conservados por reis. Muitas Bíblias eram solicitadas por reis, e eles guardavam isso em suas bibliotecas particulares. Nós vamos falar daqui a pouco da King James, que é uma Bíblia solicitada pelo rei Tiago, na Inglaterra. Nós temos também aqui o meu francês, eu quero ver como vai ficar, Bible Moralice. Eu acho que é isso. A minha esposa estava tentando me ensinar a falar direito esse negócio. Mas vamos falar o nosso bom e velho português. A Bíblia moralizada. Essa Bíblia é uma Bíblia que em cada página dela escrita tinha um pouquinho de ouro. Imagine isso. Em cada página tinha ouro. Foi escrito em 1226 até 1240 aproximadamente, para o rei Luís IX, rei da França. Era uma Bíblia solicitada e guardada por ele. Isso era um arquivo real, conservada pelos reis. É lógico, é óbvio, que os pobres não tinham condições de ter acesso a esses textos, né? Então, outros lugares, bibliotecas, sinagogas, centros religiosos, universidades, foram usadas por Deus para conservar os textos para nós, para que hoje nós tivéssemos acesso a isso. Aí nós temos as cópias que foram conservadas. Nós temos no Antigo Testamento 2 tipos de cópias. O primeiro deles é considerado como os rolos das sinagogas. O que eram esses rolos? Eram cópias sagradas do Antigo Testamento. Era um texto rigoroso, cuidadoso, um processo de cópia muito cuidadoso. Quando se terminava uma cópia dessa, as palavras eram contadas.
O tipo de pele do pergaminho era considerado. Que tipo de pele nós vamos escrever o texto bíblico? O tamanho das colunas era bem cuidadoso, era medido com muito cuidado. Havia todo um ritual para o copista, para se purificar, para poder sentar e escrever a palavra de Deus. Esses rolos sagrados eram utilizados em cerimônias religiosas, em leituras públicas, em cultos a Deus. E o segundo modelo eram as cópias particulares. O próprio nome já diz, mas eram cópias que pessoas pediam: olha, eu quero uma cópia da Bíblia, me dê uma cópia. Então esse texto tinha também um pouco de rigor, um pouco de cuidado, não tanto quanto os rolos das sinagogas, mas tinha também, é uma característica do Antigo Testamento, um cuidado extremo para a cópia da Bíblia. Só que esses textos, essas cópias particulares, não eram utilizados em reuniões públicas, eram particulares, era para a leitura pessoal desses compradores. E eram esses compradores que determinavam a qualidade. Falavam: olha, eu quero assim, assim, assim. Então se escrevia dessa forma. Olha aí, esse ambiente que nós temos aí é conhecido como scriptorium. E aí nós temos um copista da Bíblia. Veja como era esse processo. Veja os detalhes, tantas coisas do lado, livros, e o processo dele escrever. E nós, aliás, há alguns anos fizemos uma campanha no Brasil, que era a Bíblia manuscrita. E aí nós enfatizávamos isso. Como a Bíblia chegou até nós? Foi graças a esses copistas, à atuação deles, ao cuidado deles, que Deus permitiu com que a Bíblia chegasse até nós hoje e acompanhasse toda a humanidade em todos os momentos através do tempo. Os manuscritos do Antigo Testamento, ontem até o pastor na introdução falou isso, começa com a tradição oral. O que é a tradição oral? Era passar de boca em boca, de uma geração para outra, do pai para o filho, a palavra de Deus. Lembram do texto que nós lemos ontem, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7? Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Era de uma geração para outra. E assim a Bíblia começou a ser preservada. A palavra de Deus começou a ser preservada. Porque o pai ensinava o filho. E o filho ensinava o seu filho. E assim foi se passando. Uma pergunta: existe tradição oral hoje? O que vocês acham? Existe? A pregação aqui é uma tradição oral. Você já não saiu daqui falando: poxa, a mensagem hoje falou isso, 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 isso. Ou você chegou em casa e o marido, a mulher não foi para a igreja: olha, o pastor pregou isso, isso, isso. É uma tradição oral. A história bíblica que nós contamos às crianças é uma tradição oral. Às vezes eles nem leram lá na Bíblia realmente, mas eles sabem contar a história de Davi, de Sansão. É a tradição oral. E quanto isso é importante ainda nos dias de hoje. Um segundo momento são os escritos. Percebe-se que a tradição oral não seria suficiente para manter a revelação de Deus de forma confiável. O que era oral agora precisa ser escrito. Vocês acham que a palavra de Deus iria ser preservada de forma somente oral? Seria? Não. Você lembra quando era criança? Não sei se é o mesmo nome aqui, mas a gente brincava de telefone sem fio. Lembra? Tinha lá 5, 10 crianças, você falava alguma coisa aqui, quando chegava lá era totalmente oposto. E isso é natural. São as barreiras da comunicação. Então precisava se registrar o que estava sendo revelado por Deus. E aí nós temos as cópias. Nós não temos mais os originais. Os originais escritos pelos profetas, pelos apóstolos, não, nós não temos mais. Nós temos o que nós chamamos de cópias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. As cópias do Antigo Testamento, como eu comentei anteriormente, elas têm um pouco mais de rigorosidade, elas são escritas com cautela, com cuidado.
E por isso nós temos poucas cópias do Antigo Testamento. Eu já vou falar para vocês o número de cópias do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento nós temos poucas cópias. Por quê? Era um processo rigoroso. Nós temos também o cativeiro babilônico, e ali muitos livros, muitos textos se perderam. O próprio tempo se encarregou de destruir muitos desses textos. E outra coisa, no Novo Testamento, quando se copiava e tinha um erro, a cópia permanecia. No Antigo Testamento, vamos imaginar, vamos supor que o copista estava escrevendo o livro de Isaías, e se ele chegasse lá, não tinha capítulos, mas vamos supor aqui, capítulo 66, o último versículo, e ele errasse, ele jogava fora. Tinha que destruir, porque as cópias do Antigo Testamento não podiam ter erros. Então nós temos poucas cópias aqui do Antigo Testamento. E aí nós temos aí o Codex Leningrandenses, de 1010. Eu vou falar dele um pouquinho, tem uma foto dele no próximo slide. Eu já vou falar dele daqui a pouco. Nós temos um outro manuscrito antigo, que é a Stuttgartensia, que é um texto que utiliza esse Codex Leningrandenses. Aliás, as edições hebraicas da Bíblia são baseadas nesse codex. Elas trazem ele quase que na totalidade. A Stuttgartensia tem uma edição diplomática, inclusive, que quer dizer sem alterações. Não mexeram nesse codex aqui, o Códice Leningrandenses. Ela traz por completa, sem alterações, e é a base da Stuttgartensia. A Stuttgartensia é a Bíblia hebraica que é utilizada para as traduções do texto hebraico da Bíblia. Ainda hoje, tem uma nova ali que eu já vou falar, é a 4ª edição da Bíblia hebraica. Essa Bíblia ela foi sendo editada em fascículos, de 1967 a 1977. E é a base da Bíblia hebraica que você tem traduzida aí no seu Antigo Testamento. Aí nós temos a Editio Quinta, que já é a 5ª edição da Bíblia hebraica. Ela está incorporando nessa nova tradução as novas descobertas de Qumran, por exemplo. Ela pega outros textos e vai incorporando. Também há uma diferenciação, porque há mais comparações com outros textos antigos. Ela está sendo submetida a mais comparações. E assim como a Stuttgartensia foi editada em fascículos, a Editio Quinta também está sendo editada em fascículos. Em 2004 saiu o primeiro e está sendo realizada até os dias de hoje. Um outro diferencial da Editio Quinta é que ela tem comentários e abreviaturas em inglês e não mais em latim, como estava na Stuttgartensia. Esses são alguns dos manuscritos. E aí nós temos o Codex Leningrandenses. Olha que coisa bonita a gente olhar esse manuscrito bíblico, né? Ele tem esse nome porque está localizado lá na Biblioteca de São Petersburgo e Leningrado, na Rússia, por isso Leningrandenses. É datado de 1008 depois de Cristo. É um texto completo do Antigo Testamento. É a cópia mais antiga que traz todo o texto hebraico do Antigo Testamento. Nós temos 2 fotos ali. E é considerado como a melhor cópia do Antigo Testamento, a cópia dos textos massoréticos. Eu posso pedir para você escrever a sua pergunta e a gente responder à tarde? Eu já vou chegar lá, é o próximo slide. Tá? O manuscrito do Mar Morto tem todo o texto, mas ele não está junto. Essa é a edição mais antiga completa, pronta, concluída. Tá? Isso, é um texto dos textos massoréticos, é uma cópia dos textos massoréticos. Tá? Os textos de Qumran são de 70, datado aproximadamente de 70, quando foram colocados nas cavernas de Qumran. Mas nós já vamos chegar lá. Católicos por ortodoxos, por todos. É o protocânon, é o primeiro cânon. Nós temos uma segunda categoria de livros que são reconhecidas como deuterocânon. Deutero, ao lado, próximo do cânon principal. Que tem alguns livros que estão ao lado dos inspirados, que nem todos aceitam. Alguns aceitam e outros não aceitam. E aí nós temos uma terceira categoria, que são os apócrifos. Veja,
vamos separar algumas coisas aqui. Apócrifo não é deuterocanônico. São coisas distintas. Apócrifos são aqueles que nenhuma corrente, nenhuma tradição da igreja cristã no mundo aceitou. Deuterocanônicos são aqueles que alguns aceitaram e outros não. Então há uma distinção nisso. Essa divergência, meus irmãos, vem até os dias de hoje. Em vários contextos, em vários países. As sociedades bíblicas, elas não entram nessa questão. Aliás, quando nós fazemos uma análise teológica mais apurada, mais cautelosa, nós percebemos que as diferenças doutrinárias não estão nos textos deuterocanônicos, mas estão nos textos que todo mundo aceita. São compreensões, interpretações teológicas diferentes. O Novo Testamento foi escrito basicamente ali nos 100 primeiros anos. Qual é a diferença do Novo Testamento para o Antigo? É que o Novo tem um estímulo a cópias. Enquanto o Antigo Testamento tem todo aquele cuidado, cautela, todo um ritual, todo um processo, o Novo Testamento não, se estimulava, vamos copiar. A carta que Paulo escrevia a uma igreja, outros copiavam. Ah, não, eu também quero ter essa carta aqui. É lógico que eles trocavam também as cartas, mandavam uns para os outros, mas muitos copiavam. E aí não há um processo com um cuidado mais atento à cópia. Os erros passavam. Os problemas passavam, as cópias continuavam. E por isso nós temos muitos erros nas cópias do Novo Testamento. Nós temos mais de 5.400 cópias do Novo Testamento. É muita cópia. Somente 61 cópias trazem o Novo Testamento completo. Apesar de ser escrito nos 100 primeiros anos, o processo de escrita, de formação é a mesma coisa. Vai se escrevendo aos poucos. Paulo escreve ali, Marcos aqui, aliás, talvez o primeiro livro, né? Marcos, talvez o primeiro livro escrito, escreveu. Enfim, vários foram escrevendo. E, de repente, surge a necessidade de se juntar a isso e definir um cânon que nós já vamos chegar lá. A verdade é que Deus levou a igreja da época a reconhecer um certo número de livros, e aí não há discussão sobre essa definição até hoje nas correntes de todas as igrejas cristãs no mundo. Mas para a época havia alguns debates, havia algumas dúvidas. E aí nós temos duas classificações de livros, uma delas antilegômenas. O que é antilegômena? São livros contraditados. São livros que se falaram contra. Olha, esse livro aí, não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Esse eu acho que não deve entrar no cânon dos livros cristãos. Quais são esses livros? Hebreus, Tiago, 2 Pedro, Judas e Apocalipse. São livros que, em algum momento da história da igreja, alguns pensavam que não deveria constar no cânon do Novo Testamento. Lutero mesmo chega a falar que Tiago não deveria fazer parte. Ele coloca quase que obrigado. Então, alguns livros entraram como contraditados na história da formação do cânon do Novo Testamento. Os outros, homolegômena, são livros que se falaram a favor. São livros que todo mundo considerou como inspirados, e são os outros 22 livros do Novo Testamento. É lógico, assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento tinha uma carta de Paulo ali, um evangelho aqui, enfim, os livros estavam espalhados. E foi um processo natural que foi acontecendo para definir qual seria o cânon do Novo Testamento, os livros considerados inspirados do Novo Testamento. E aí nós temos as primeiras definições, os apontamentos, não a definição completa, mas começa a se apontar a partir de 180 aproximadamente. Olha, esses livros são os mais comuns, os mais lidos.
o que os pais da igreja concordam, o que a igreja mais lê. Então começa a surgir algumas listas. A primeira lista completa, realmente, dos 27 livros do Novo Testamento, aparece em 367, numa carta de Atanásio, bispo de Alexandria. Ele escreve nessa carta os 27 livros do Novo Testamento, que são os livros considerados inspirados até o dia de hoje. As cópias do Novo Testamento foram escritas em papiro, que vocês viram lá, a maioria, e depois em pergaminho também. Os papiros eram, como ele era mais frágil do que o pergaminho, ele se desgastava mais. Então ele ficava rasurado, sujo, se perdia. Então, por isso que nós temos, daqui a pouco vai aparecer uma foto, fragmentos de muitas partes do Novo Testamento. Como eu falei, nós temos 5.400 cópias do Novo Testamento. 61 do Novo Testamento completo, mas os outros também são considerados nessa análise, nessa formação, nessa crítica textual, leva-se em conta todos esses textos do Novo Testamento. A partir do século II, aproximadamente, começa a surgir a necessidade de outras traduções. E aí nós temos ali algumas versões antigas, a versão, por exemplo, as versões latinas, escritas a partir do segundo século. Era uma tentativa dos romanos que falavam grego no século II a transformar os textos da Bíblia para o latim. Então começa a surgir textos em latim. O Agostinho aponta um problema nisso, fala, qualquer um pode copiar isso. Não pode ser assim, ele fica indignado com isso, porque o rigor do Antigo Testamento não existe mais. Aí começam a surgir várias cópias latinas, por exemplo, e a mais conhecida é a Vetus Latina ou Ítala. Nós temos também as cópias siríacas. F.F. Bruce, que é um comentarista, tem um belo comentário do Novo Testamento, ele diz que essa língua, o siríaco, era quase um aramaico cristão. É uma língua comum, uma língua do povo, e a igreja precisava disso. E o texto mais conhecido que nós temos dessa tradução é a Peshitta. É um texto simples, puro, da linguagem do povo, assim como o grego koiné era essa Peshitta no século IV. Então, é um texto muito importante, é usado até hoje, claro, com revisões por igrejas siríacas. E isso é muito importante, é um texto muito importante das histórias das traduções. Nós temos também as versões coptas, que é a última forma da escrita egípcia antiga. É um texto muito importante, era uma espécie de língua grega com alguns caracteres diferentes. Era a língua grega com alguns acréscimos a mais. E nós temos algumas traduções coptas, e ela foi traduzida em vários dialetos. Nós temos vários textos coptas, de versões que foram realizadas da Bíblia. Nós temos também a gótica, a tradução gótica. Talvez você vai lembrar, quando nós estudamos lá na sétima série, creio eu, das invasões dos bárbaros. Lembram-se disso, não? Ou nem lembra mais? Lembram dos godos, visigodos? Lembra disso? É isso aí, ostrogodos, tudo esse negócio aí. O que aconteceu? Essa tradução é uma tradução feita por Úfilas. Úfilas é um missionário, e ele parte para o norte da Europa como missionário. E ele encontra esse grupo, os bárbaros. E ele entende que tem que se traduzir a Bíblia para esse povo. Então, olha que trabalho desse missionário. Primeiro, ele aprende o gótico. Segundo, ele sistematiza um alfabeto para eles. Ele cria isso. Olha que trabalho missionário. Além de evangelizar, era traduzir o texto bíblico para eles. E aí, em terceiro lugar, ele faz uma tradução da Bíblia gótica para eles. É interessante, um detalhe importante dessa Bíblia, é que os bárbaros eram conhecidos pela sua violência. Sim ou não? Invasões, guerras. E aí, Úfilas, quando está traduzindo, ele retira do texto, da tradução, expressões de guerra, de luta.
ele não coloca na sua tradução para não incitar os bárbaros a quererem guerrear ainda mais e ainda usando o nome de Deus, né? Essa tradução é de 350 depois de Cristo, aproximadamente. Mas nós temos outras traduções, nós temos as árabes, enfim, tem uma variedade de traduções para várias línguas, né? As citações patrísticas, ou seja, dos pais da igreja, os primeiros líderes da igreja, elas nos ajudam a definir esse cânon do Novo Testamento. Aí tem uma foto que eu falei para vocês, esse é o papiro 52. É a cópia mais antiga do Novo Testamento. Foi descoberta em 1920. Está ali o Evangelho de João. Esse texto, esse papiro, ele é datado em mais ou menos 130 depois de Cristo. Perceba que para chegar a um texto do Novo Testamento completo, como foi o processo? Pegava um fragmento aqui, outro. Sabe fazer um quebra-cabeça? É mais ou menos assim. Vai se juntando as peças, vai se comparando para chegar ao texto exato que hoje nós temos. E nós já vamos ver quando isso aconteceu. Aí nós temos o Codex Sinaíticos. É um manuscrito muito famoso do IV século. É uma das cópias completas mais antigas da Bíblia grega, em especial aqui o Novo Testamento. Foi escrito em pergaminho. Esse texto, um texto importante, ele foi descoberto em 1859. E ele é muito utilizado. Ele foi descoberto no Mosteiro de Santa Catarina. Foi um pesquisador alemão que descobriu esse texto. Dá para ver aí, mesmo com a claridade? Dá para ver? Muito bem. Ele foi escrito em 148 folhas, em 4 colunas, como vocês podem ver aí. Vamos ver alguns detalhes da cópia do texto bíblico? Primeiro, olha aí, são todas letras maiúsculas. Isso é chamado, na crítica textual, na ciência bíblica, de unciais. Todas as letras são maiúsculas. Um detalhe importante aqui, existem parágrafos nessa tradução da Bíblia. Mas olhe outro detalhe interessante. Encontre as divisões das palavras. Existem? Não tem divisão. O texto é corrido, sem divisão, sem acento, sem vírgula. É um texto direto. A única coisa que diferencia são realmente os parágrafos. Nós temos um outro codex aí, que é o Ephraemi Rescriptus. Esse é um texto, perceba ali que ele tem uma parte um pouquinho mais forte e uma parte um pouquinho mais fraca. Dá para perceber isso na imagem? É um texto escrito, o texto do Novo Testamento escrito em 400 aproximadamente depois de Cristo. Essa é a data desse texto. Porém, lá pelo século XII aproximadamente, tinha um homem, um pastor chamado Efraim. E acredita-se que esse Efraim escrevia bons sermões. Mas qual é o detalhe? Os sermões que ele escrevia era na cópia, no texto bíblico mesmo. Ali, o texto mais fraco são os sermões dele. Ele escreve ali. Então, quando se descobre esse texto, o texto bíblico com os sermões do pastor Efraim, eles raspam os sermões para tentar preservar o texto bíblico escrito no século IV aproximadamente. Esse texto não tem 2 Tessalonicenses e 2 João. Aí nós temos um outro, Vaticanos, escrito também no IV século, é considerado um dos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento. É um dos mais antigos também, muito utilizado. É um manuscrito uncial também, ou seja, eu não sei se dá para vocês perceberem ali, mas são todas letras maiúsculas, não há espaço entre as palavras, o texto também é corrido, e é um dos textos mais importantes para a crítica textual, para comparações de textos. É essa cópia aí. Eu falei para vocês que nós tínhamos o quê? Cópias, fragmentos, pedaços espalhados. Chega um momento em que surge a necessidade de juntar tudo isso. E aí começam a surgir edições do texto do Novo Testamento. As cópias foram realizadas até o século XV, e aí Erasmo
de Roterdã, na Holanda, ele chega um momento e fala, não, vamos juntar isso tudo. E ele pega os fragmentos, ele faz essa análise, essas comparações, e junta, formando o primeiro texto do Novo Testamento completo, chamado de o Novo Instrumentum. O Novo Instrumento. Isso em 1516. Esse texto, talvez você já ouviu falar, é chamado de Textus Receptus. Foi a primeira vez que se juntou o texto do Novo Testamento. Algumas pessoas no mundo fazem traduções somente desse texto, só do Textus Receptus. Porém, novas descobertas foram surgindo. Nós estamos falando de 1500. Se descobriram outros textos. O papiro que eu mostrei agora, o papiro 52, foi descoberto em 1920. Novos fragmentos foram sendo encontrados na história. E aí começam a surgir o que nós chamamos de edições críticas, e ali nós temos algumas delas. A última que nós utilizamos nas traduções é de Nestlé Aland, a 27ª edição de 1993. Nós sabemos, por exemplo, que Lutero, que Almeida utilizaram o texto Receptus. Hoje surge a pergunta: nós devemos considerar ou não considerar as novas descobertas? Sim ou não? Sim? Sim. Eu também creio que sim. O que Erasmo fez foi pegar o que se conhecia na época e juntar tudo. Hoje tem mais coisas, então nós precisamos também considerar. Por isso, que quando você vai ler a sua Bíblia, às vezes lá na revista atualizada tem um colchetes. Já viu isso? Porque aquilo é uma nova descoberta. Se você for ver uma Bíblia de estudo, você vai ver um comentário lá, olha, é possível que esse texto não estava nos originais, nos melhores manuscritos não conta esse texto. Você vai pegar uma nova tradução na linguagem de destruição em massa. E aí esses textos foram preservados, eles são muito importantes, e foram encontrados fragmentos de todos os textos do Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento. Há controvérsias, mas alguns acreditam que também foram encontrados fragmentos do Evangelho de Marcos lá dentro. Há controvérsias, pode ser que sim, pode ser que não. Além dos textos bíblicos, foram encontrados também livros não canônicos. Só para você ter uma ideia da dimensão dessa descoberta, em uma das cavernas, na caverna 4, foram encontrados 15.000 fragmentos. 15.000 fragmentos, de uns 500 livros diferentes. Para você ter uma ideia da riqueza dessa descoberta. Isso ajuda a entender um pouco mais a cultura e a perceber o quanto Deus preservou o texto bíblico para nós. Lembra que eu falei para vocês da Editio Quinta? Lembra? A Editio Quinta está levando em consideração todas essas descobertas, porque é importante considerá-las também. Aí está as cavernas de Qumran, fica a uns 20 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, 20 a 22 quilômetros, a uns 10 de Jericó. E nessas, ali não sei se dá para ver uma ou outra caverna, mas tem algumas cavernas onde foram encontradas esses textos. Vamos ver essa questão do cânon? As sociedades bíblicas, elas não entram no debate sobre essa questão do cânon, porque é uma questão muito histórica, uma questão de muito tempo da história da igreja. E as sociedades bíblicas deixam que as igrejas decidam. Na verdade, essa diversidade dos cânons reflete aí nas centenas de traduções da Bíblia que nós temos no mundo inteiro. Há o cânon abreviado, e todo mundo aceita. Todos os cristãos aceitam. Há o deuterocânon, que alguns aceitam, outros não. Mas muitos protestantes, na hora de fazer a tradução, falam, olha, eles não são inspirados, mas vale a pena ler. Para seminarista que está aqui, para pastor, vale a pena ler. Eu lembro que na minha época de seminário eu tive que ler todos os textos e escolher um para fazer uma resenha. Foi muito interessante, foi muito legal, porque a gente descobre aspectos culturais, históricos interessantes para a época. Então vale a pena você ler sim. Tem a Septuaginta, que é um texto importante histórico, que tem esse cânon ampliado. Outros depois, os próprios judeus tiraram. Tem a Vulgata,
Jerônimo, inclusive, quando estava escrevendo a Vulgata, ele não queria colocar inicialmente esses textos deuterocanônicos. Depois ele coloca também na sua tradução, uma tradução para o latim. A questão do cânon é um pouco mais ampla do que a gente pensa. Agora, a pergunta que não quer calar é: no seu cânon, quantos livros tem? Quantos? 66? Qual foi a última vez que você leu Sofonias? Meu Deus! Tem esse livro na Bíblia, irmão? Tem. Naum? Obadias? Cantares é só na época do Dia dos Namorados e aniversário de casamento, né, irmão? Você percebe? O nosso cânon, teoricamente, tem 66. Mas o nosso cânon diário é Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, Salmos, às vezes o Pentateuco. Perceba isso. Porque historicamente é quase isso que acontece para se definir o cânon. História da tradução. Aí nós temos, eu já falei de algumas versões ali, algumas traduções. Acredita-se que com o reflexo de Pentecostes a expansão missionária é muito significativa e começa a surgir a necessidade de traduções. Traduzir a Bíblia para outras línguas. Era tudo um rolo, lembra? Um rolo grande é um grande rolo. 10 metros de comprimento, enfim. Então aí do rolo passa para os cadernos, os códices, codex, que é mais um detalhe importante da história em que os cristãos fazem a diferença. A literatura em rolo agora é um caderno, chegando até o que nós temos hoje. Aliás, isso se popularizou em 200 depois de Cristo, mais ou menos. E é por causa da Bíblia, é por causa da palavra de Deus, por influência dos cristãos. Nós temos algumas traduções aí, tradução de Lutero, vai aparecer uma fotinha dela daqui a pouco. É uma boa tradução. É interessante que Lutero tem algo especial que as sociedades bíblicas utilizam até hoje para fazer as suas traduções. Ele diz assim: olha, o tradutor precisa perguntar à mãe em sua casa, às crianças na rua e ao homem comum no mercado e observar como eles falam, para que a tradução seja feita na linguagem deles. É um princípio muito importante de tradução. A Bíblia tem que ser compreendida por todos. Nós temos a tradução de King James, que é uma tradução de 1603, o rei Tiago, aí da Inglaterra, solicita, ele recebe uma comissão de puritanos na época, e fala assim: ó, nós não estamos contentes com essa tradução do inglês que nós temos, e nós queremos uma nova tradução. Então, em 1611 fica pronta a Bíblia de King James, é uma boa tradução da Bíblia também, utilizada até hoje com as devidas revisões, é óbvio. Daqui a pouco eu vou mostrar ela ali para vocês. Nós temos a tradução de Reina Valera, na verdade é uma tradução dos originais para o espanhol, é a primeira tradução para o espanhol, é uma tradução realizada primeiro por Casiodoro de Reina, e depois é feita, num outro momento, uma revisão por Cipriano Valera. É uma excelente Bíblia em espanhol, já vai aparecer ela aí também, e é lógico, a nossa boa e companheira tradução de Almeida em português. Vamos chegar lá. Aí está o texto de... Essa é a Bíblia de Lutero, a Bíblia alemã de 1541. Aí nós temos uma Bíblia do inglês, a Bíblia de Tyndale, 1526 a 1530. É uma Bíblia do inglês. É interessante que, não sei se dá para perceber aí, mas ela usava um estilo gótico de escrita, apesar de ser no inglês. Uma boa tradução também. E Tyndale foi condenado à morte por traduzir o Novo Testamento, em 1536. E quando ele estava para morrer, ele orou ao Senhor e falou assim: Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. 1536. Pouco menos de 100 anos depois, Deus usou o rei da Inglaterra para realizar a tradução de King James. Deus abriu os olhos do rei da Inglaterra. Glória a Deus por isso. Aí está o texto da King James.
Texto de 1611, nós estamos em 2011, esse ano está completando, então, 400 anos. Né? Aí está o texto de Reina Valera. Perceba um detalhe ali. O que tem na capa desenhado? É um urso. Por isso que ela é conhecida como a Bíblia del Osso. Na verdade, não tem nada a ver com a Bíblia, era o logotipo do impressor, né? E foi na capa. Mas ficou conhecido como a Bíblia del Osso. Tem várias traduções, revisões, e agora, em 2011, inclusive, né, esses dias, né, mês passado, foi realizada uma revisão que saiu a Reina Valera Contemporânea. Uma boa tradução também. Aí está o nosso texto de Almeida, a Bíblia de Almeida. O Novo Testamento ficou pronto em 1681, a Bíblia completa em 1748 a 53, mas publicada em um volume só em 1819. Tradução de Almeida. Aí nós temos a tradução revista e corrigida, a primeira, em 1898. Aí nós temos a segunda edição, revista e corrigida, de 1969. Aí nós temos a terceira edição, de 1995. E agora, recentemente, saiu a quarta edição da revista e corrigida de 2009, que é a quarta edição. E tem também a tradução atualizada, uma de 59 e outra de 1993. Às vezes nós recebemos na sociedade bíblica alguém que fala assim: irmão, eu quero aquela tradução mais fiel. Tá bom, irmão, tá, vamos lá, o que é mais fiel? Não, aquela tradução do Almeida bem fiel, antiga, que tem muita coisa na internet que as pessoas leem e não entendem os princípios, leem, engole aquilo com farinha e vai embora. Aí eu trouxe um texto bem fiel para vocês lerem aí, vamos ver? Primeiro texto de Almeida, olha lá. E sendo Jesus já nascido em Betlém de Judeia, em dias del rei Herodes, eis que vieram uns magos, nota ou sábios, do Oriente a Jerusalém, dizendo: aonde o nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela em Oriente e viemos a o adorar. Está aí, Almeida bem fiel. Vou copiar e dar isso aqui para eles quando eles pedirem, né? Na verdade, o método de tradução é muito simples. Teoricamente simples. Tem, entre os métodos, os dois mais utilizados, tem equivalência formal e equivalência dinâmica. E o que é isso? Vamos explicar lá. Equivalência formal, ela procura traduzir de forma mais correta possível as características do texto original. Então, se pega um verbo e se traduz por um verbo. Se pega um substantivo e se traduz um substantivo. Ela tenta conservar as características gramaticais da língua original. Quais são essas traduções? Revista e corrigida, revista e atualizada. É por esse princípio de tradução. E a equivalência dinâmica, pastor? A equivalência dinâmica, ela também está em sintonia com o original. Mas agora ela não se preocupa em manter o estilo gramatical do original, mas ela se preocupa com o receptor, com você, comigo, com todas as pessoas que vão ler. E aí ela procura traduzir de forma mais natural, mais tranquila, mas mantendo firme os princípios do texto original. Olha um exemplo aí. Amós 4,6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. O que é dentes limpos, irmão? Diga aí para mim. Propaganda de creme dental? Hã? O que é dentes limpos? Está aí, está na revista atualizada e revista corrigida. Muita gente não sabe. Então vamos ver o que é? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades. Tirou algumas coisas do texto original, um estilo gramatical, que era conhecido para a época, mas traduziu a mesma coisa. Quer ver um outro texto que nós utilizamos muito? Esse aqui é muito pregado. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é isso? Tem rio ali, né? A gente passou do lado do rio. Pega o pão, joga lá no rio, depois de alguns dias você vai achar. Hã? Olha lá.
Tradução na nova tradução da linguagem de hoje. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Diferente? Hã? Sim ou não? Muito diferente. Porque o princípio, ele é diferente. O lança o teu pão sobre as águas, enviar o pão sobre as águas, era um ditado que tinha em vista comércio com negócios marítimos. Era um ditado da época. Era uma metáfora. Então, a tradução, o princípio de tradução da forma dinâmica, ela vai tirar essa metáfora e ela vai traduzir o que o texto queria falar. E é esse o princípio. Vamos lá para alguma coisa bem básica, só para a gente fechar essa questão. Good morning, que é? Bom dia. Isso é um princípio de tradução formal ou dinâmico? Formal não. Good, o que é? Bom, morning, manhã. Quando você fala good morning, você está querendo falar boa manhã ou bom dia? Ficaram em dúvida agora? Bom dia. É uma tradução dinâmica. Good morning é bom dia, mas a tradução literal é boa manhã. Então perceba que para a tradução bíblica é mais ou menos isso também. Para a gente concluir, tem aí um histórico das traduções. Até 1940 haviam 1000 traduções. De lá para cá cresceram as traduções. E aí nós temos mais de 1479. Na verdade, nós temos todo um trabalho que está fazendo crescer o número de traduções no mundo. Perceba, levou 1900 anos para traduzir a Bíblia para 1000 línguas. E 69 anos para traduzir para 1500 línguas. Graças a Deus por isso, né? O reverendo Elismar, que vai falar daqui a alguns minutinhos, trabalha lá na Secretaria de Tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos as Bíblias em novas linguagens, em áudio, que tem uma compreensão do texto um pouco ampliada para as pessoas que têm dificuldade com a leitura, e os detalhes que são percebidos. Você já ouviu o Novo Testamento dramatizado? Já ouviu? É muito interessante, vale a pena ler. Aí nós temos o vídeo, o CD-ROM, eu não vou comentar, eu vou deixar o reverendo Elismar comentar. E para concluir, a Bíblia tem um valor imenso, meus irmãos, e por isso ela foi preservada. Ela transforma o homem espiritualmente, socialmente, ela transforma os seus valores éticos, os seus valores culturais, ela transforma a vida de uma pessoa. Por isso, eu quero te desafiar nessa manhã a apoiar a causa da Bíblia. Amém? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: vamos apoiar a causa da Bíblia. Por que apoiar a causa da Bíblia? Porque a Bíblia tem que chegar a todas as pessoas. E aí é uma questão de provisão e de leitura. Então nós precisamos prover a Bíblia, distribuir a Bíblia, imprimir a Bíblia e distribuir para as pessoas. Mas nós precisamos que as pessoas leiam a Bíblia também, porque isso é importante para a vida delas. Como que você pode fazer isso? Você pode orar pela causa bíblica. Eu não sei se está dentro do material de vocês a agenda de oração. Está? Tá. Orem pela causa bíblica. Aí tem os motivos semanais para você orar. Apoie a causa bíblica sendo um parceiro ou voluntário. Nós temos vários programas sociais. E oferte pela causa bíblia. Há muita tradução, há muito trabalho a ser feito ainda. E Deus pode usar a sua vida. Amém? As dúvidas e as perguntas, escrevam, tragam aqui à frente, depois nós estaremos respondendo aos irmãos. Muito obrigado.